Vitaminas. Origem do termo vitamina. Em 1911, um jovem químico do Lister Institute de Londres, Casimir Funk, isolou do farelo de arroz uma substância cristalizada que possuía uma função amina, a função orgânica amina. Como essa substância se revelou capaz de prevenir e de curar o beriberi experimental, Funk criou o termo vitamina para salientar que essa amina era indispensável à vida, ou seja, era uma amina da vida ou uma vitamina. Daí o termo vitamina. Bom, em relação à definição do que é uma vitamina é um composto orgânico necessário na dieta em quantidades pequenas para a manutenção da integridade metabólica normal. Esse aqui é um conceito do Harper de Bioquímica, 29ª edição, página 526. Mas por que a vitamina é necessária? Por que as vitaminas são necessárias na dieta? Porque nós não produzimos. Como nós não produzimos, precisamos delas na dieta. Salvo duas vitaminas, a vitamina D3, que é sintetizada na pele, e a niacina, que é a vitamina B3. A vitamina B3, niacina, é produzida a partir do aminoácido triptofano. Sabemos que as vitaminas possuem diversas funções químicas. Então, a primeira vitamina a ser descoberta foi a amina, a tiamina, que é uma amina, mas nós sabemos hoje que as vitaminas têm diversas funções orgânicas. Podem ser ácidos carboxílicos, aldeídos, álcoois, até mesmo enóis. Divide-se em lipossolúveis, KEDA, e hidrossolúveis, complexo B e vitamina C. Então nós temos aqui vitaminas podendo ser lipossolúveis ou hidrossolúveis. Não possuem função energética e estrutural. Você não pode oxidar uma vitamina pela respiração celular para poder dela obter ATP. Isso não existe. Também não podemos usar vitaminas para construir o nosso corpo. Vitâmeros são todos os isômeros e análogos ativos de uma determinada vitamina. Então, por exemplo, algumas moléculas podem se comportar como uma determinada vitamina. Um exemplo clássico é da vitamina D. Então, existe a vitamina D2 e a vitamina D3. A vitamina D2 e a vitamina D3 são vitâmeros. Outros exemplos nós temos aí a K1, K2, K3. Então, vitâmeros corresponde a um grupo de moléculas que se comporta como uma determinada vitamina. São necessárias em pequenas doses, pois não são consumidas de maneira imediata quando começam a atuar. Então, as vitaminas muitas vezes são coenzimas. Coenzimas são substâncias orgânicas ou majoritariamente orgânicas que ativam enzimas. Então, elas são necessárias em pequenas doses porque elas podem atuar mais de uma vez ativando uma determinada enzima. Enzima essa que acaba atuando no nosso metabolismo. Por isso que as vitaminas ativam o metabolismo, porque elas ativam enzimas. Alterações quantitativas. Nós temos 3 alterações quantitativas das vitaminas. As avitaminoses, no caso, a ausência total de vitamina. Hipovitaminose, redução de vitamina no nosso corpo. E hipervitaminose, excesso. Os vestibulares, eles não perguntam sobre hipervitaminoses, de forma alguma. Você não encontra aí perguntas sobre o excesso da vitamina A, responda. Sobre o excesso de vitamina D no corpo, responda. Então, não se pergunta isso. Se pergunta mais as avitaminoses e as hipovitaminoses. Se bem que a avitaminose é algo também bastante raro, ou seja, você não tem nada de uma vitamina no corpo, é algo bastante raro. Quais são as funções das vitaminas? As vitaminas podem estabilizar membranas biológicas, doar e receber íons hidrogênios e elétrons, também podem atuar como hormônios. Um exemplo clássico é a vitamina D. A vitamina D, que também é conhecida como hormônio D, ela atua como hormônio esteroide no nosso corpo. Então, na verdade, alguns bioquímicos até preferem chamar a vitamina D de hormônio D, pelo seu papel endócrino no nosso corpo, pelo seu papel hormonal no nosso corpo. Coenzimas. Essa é a função clássica, ou seja, são moléculas que ativam enzimas. Vamos agora falar sobre as vitaminas lipossolúveis.
são absorvidas no trato intestinal junto com as gorduras. Não devemos eliminar por completo gorduras da nossa dieta. Nós vivemos numa sociedade que busca se afastar o máximo das gorduras. Tanto das gorduras quanto do sol, né? Então, é uma sociedade que começou a considerar a gordura como todo mal. E não é bem assim. Nós sabemos que um pouco de gordura na dieta é importante para você, ou uma quantidade ideal, né? Na verdade, um pouco, isso é bem relativo. A quantidade ideal de gordura para um determinado organismo é necessária para a pessoa ter vitaminas do complexo K e DA. Então, a pessoa não deve se afastar do consumo de gorduras e também não deve comê-las em excesso, né? Ou seja, nem muito nem pouco. Um outro problema também da nossa sociedade é ter se afastado do sol, né? Ou seja, o sol como sendo fonte de várias doenças, e particularmente nem é bem assim. O sol está associado a algumas alterações de pele, incluindo o câncer. Mas não devemos nos afastar do sol. Nós evoluímos nos expondo ao sol e comendo uma certa quantidade de gorduras. Ok? Armazenadas facilmente no organismo. Por quê? Porque elas são lipossolúveis, atravessam livremente membranas biológicas. Por se acumularem mais facilmente no nosso organismo, apresentam maior risco de intoxicação e são eliminadas pelas fezes quando em excesso no nosso corpo. Bom, então você tem aqui a gordura da picanha, gordura do bacon, que são fontes de vitamina K e DA. Começamos então pela vitamina A, o retinol. E aqui nós temos 3 moléculas chamadas retinoides que se comportam como vitamina A. O retinol, que é um álcool, o retinal, que é um aldeído, e o ácido retinóico, que é um ácido carboxílico. Então você tem 3 funções orgânicas para os retinoides, que se comportam como vitamina A. Quais são as fontes de vitamina A? Podemos ter a vitamina A já pré-formada, já pronta, que é o chamado retinol. O animal que comeu a planta com caroteno, né? Caroteno é um pigmento carotenoide. Carotenoide é um tipo de lipídio. Então o animal comeu o alimento vegetal com caroteno, que é um carotenoide, que é a provitamina A. Então o animal converteu o caroteno em vitamina A. Converteu a provitamina A, caroteno, em vitamina A. E aí guardou nos seus tecidos. Então quando nós comemos alimento de origem animal, nós já comemos a vitamina A já pronta, no caso o retinol, presente em gema de ovo, leite integral, manteiga, fígado bovino e carnes. Então, em alimentos de origem animal, obtemos o retinol. Carotenoides. Os carotenoides são as provitaminas A. E aí nós temos o alfa, o beta e o gama-caroteno, sendo o beta-caroteno o mais comum. Então nós temos aqui que lembrar vocês o seguinte, temos então que lembrar vocês que os carotenoides, eles são obtidos, né, quando comemos alimentos como cenoura, abóbora e mamão. Ok? Então, ao comermos cenoura, comemos alfa, beta e gama-caroteno, principalmente o beta-caroteno, e convertemos no nosso intestino o beta-caroteno em vitamina A, que vai ser estocada no fígado. Quando bebemos leite, tomamos já a vitamina A pronta. Bom, vitamina A. Quais são as suas funções? Produção de pigmentos visuais, rodopsina e fotopsina. A rodopsina é um pigmento presente nos bastonetes. Os bastonetes são células da retina responsáveis pela visão preta, cinza e branca. Usamos os bastonetes principalmente quando a função dos bastonetes ela é importante, ela é principal quando estamos em ambiente pouco iluminado. Os bastonetes são células muito sensíveis e funcionam em ambiente com pouca luz. Mas para o bastonete funcionar, é necessária a presença de rodopsina. E para ocorrer a presença de rodopsina nos bastonetes, temos que ter vitamina A. Então, a vitamina A é um pigmento precursor dos pigmentos visuais, certo? A fotopsina é um pigmento presente nos cones. Os cones são as células responsáveis pela visão colorida. Os cones precisam de fotopsina para poder distinguir cores. São células pouco sensíveis, funcionam quando tem muita luz. É assim, ó, tanto o cone quanto o bastonete funcionam quando tem muita luz. Só que quando o cone funciona com muita luz, você não percebe a ação do bastonete, já que o cone tem visão colorida, o bastonete tem visão
preta, cinza e branca. Mas em ambiente pouco iluminado, o cone desliga e passamos a usar apenas os bastonetes. Detalhe que nós temos 3 tipos de cones: um cone para azul, um cone para verde e um cone para vermelho. E aí são 3 tipos de fotopsinas. Função antioxidante. A vitamina A, ela combate radicais livres. Radicais livres são espécies químicas altamente reativas que atacam moléculas do nosso corpo. Nós temos aqui o seguinte: radicais livres atacam DNA, causando mutações, atacam RNA, atacam fosfolipídios. Isso provoca o quê? Isso provoca lesões em membranas biológicas, causando lise das células, atacam proteínas, atacam enzimas, alterando o nosso metabolismo. Também, por exemplo, oxidam lipoproteínas. Então, o LDL, quando se oxida, ele se deposita mais rapidamente na placa de ateroma. Então, radicais livres. E aí eu destaco para vocês os radicais livres derivados do oxigênio, como é o caso do íon hidróxido e do íon superóxido. Então, esses radicais livres, eles causam danos às nossas moléculas. Então, um dano no DNA, uma mutação no DNA, aumenta o risco de câncer. Uma lesão nos fosfolipídios provoca lesões na membrana plasmática, favorecendo a lise das células. Alterações de enzimas alteram o metabolismo e oxidação do LDL aumenta a deposição desse LDL na placa de ateroma. Manutenção das células epiteliais evitando metaplasia escamosa. A falta de vitamina A altera os epitélios. E a vitamina A também é importante para os osteoblastos. Ela é importante para o tecido ósseo. Essa vitamina A, ela equilibra as funções entre o osteoblasto e o osteoclasto. Então é importante também para os ossos. Não só a vitamina D é importante para os ossos, mas também a vitamina A. Na verdade, para os ossos nós temos aí importante a vitamina A, vitamina D, vitamina C, porque os ossos têm colágeno, e também a vitamina K2. É importante para os ossos. E nós temos aqui reprodução. Vitamina A é importante para o epitélio reprodutor. A carência de vitamina A leva à cegueira noturna ou nictalopia. O indivíduo vai reduzir a capacidade de enxergar em ambiente pouco iluminado. Por quê? Porque precisamos de muita rodopsina nos bastonetes para que possamos ter a capacidade de enxergar com pouca luz. Os bastonetes tornam-se células muito sensíveis também pelo fato de terem uma grande carga, né, de rodopsina na sua célula, na sua estrutura celular. Então, se faltar vitamina A, vai faltar rodopsina nos bastonetes, haverá então redução da capacidade de enxergar em ambiente pouco iluminado. Nós temos também que a carência de vitamina A leva à xeroftalmia, que representa a mucosa oftálmica ressecada, como você pode observar nessa imagem. Xerodermia, que é a pele ressecada. Redução do crescimento em crianças, pelo fato de a vitamina A ser importante para os ossos. Osteoporose, que é uma situação na qual, uma condição patológica na qual há uma redução tanto da massa orgânica quanto da massa inorgânica do osso. E alteração do processo reprodutivo. Por quê? Porque a vitamina A é importante para o epitélio reprodutor. Bom, vitamina D. Vitamina D nós temos a D3, colecalciferol, e a D2, ergocalciferol. Quais são as funções? A vitamina D aumenta a absorção de cálcio fosfato no intestino, aumenta a reabsorção tubular de cálcio fosfato. Quando eu falo aumentar a reabsorção tubular de cálcio fosfato, eu me refiro à ação da vitamina D nos rins. Ao aumentar a reabsorção tubular, ou seja, o que está se falando aqui é que aumenta a reabsorção nos túbulos do néfron, lá no rim. Então, vai reduzir a perda de cálcio fosfato na urina. Esse cálcio fosfato que seria perdido na urina vai ser reabsorvido para o sangue. Promove também mineralizações de ossos e dentes. Isso é consequência já do fato de que, se tivermos um aumento da absorção de cálcio fosfato no intestino e uma redução da perda de cálcio fosfato nos rins, favorecendo a reabsorção tubular, os níveis de cálcio fosfato no sangue irão aumentar. E com isso, será favorecido o processo de mineralizações de ossos e dentes. Quais são as fontes de vitamina D? Então, a vitamina D nós podemos encontrá-la já pré-formada, já pronta, quando comemos alimentos de origem animal. Então, quando comemos alimentos de origem animal, como ovos, leite
e peixes, comemos já a vitamina D pronta. Já nos alimentamos da vitamina D pronta. Como a vitamina A, é o que eu ia falar. Ou seja, o animal já converteu a provitamina D em vitamina D. Então nós já comemos a vitamina D pronta. Provitaminas D, nós temos a provitamina D2 e a provitamina D3. A provitamina D2 é o ergosterol, tem fonte principalmente de leveduras, que são fungos. E a Pro D3, 7-deidrocolesterol, encontra-se na nossa pele. Quero lembrá-los que essa provitamina D2 ela é usada em laboratórios farmacêuticos para ser convertida em vitamina D2. E essa vitamina D2 é usada em suplementos vitamínicos. Então, geralmente, quando a pessoa compra suplementos de vitamina D, ela toma a vitamina D2, que tem a mesma função da D3. Aqui nós temos o processo de ativação da vitamina D. Então, nós temos aqui a provitamina D3 na pele, sofrendo a ação da radiação ultravioleta B, transformando-se em vitamina D3, que é justamente a conversão do 7-deidrocolesterol, tá? Do 7-deidrocolesterol em colecalciferol. Só que o colecalciferol, que é a D3, que é a própria vitamina D3, ainda não está completamente ativada para exercer suas funções. Essa vitamina D3 tem que passar pelo fígado e pelos rins. No fígado vai sofrer a ação de uma enzima chamada 25-hidroxilase, sendo convertida em 25-hidroxila D3. E no rim vai sofrer a ação de outra enzima chamada alfa-hidroxilase, formando então a 1,25-hidroxila 2D3, que é o chamado calcitriol, que é a vitamina D completamente ativada. Essa aqui que vai aumentar a absorção de cálcio fosfato no intestino e vai reduzir a perda de cálcio fosfato na urina, favorecendo a mineralização de ossos e dentes. A carência de vitamina D leva na infância ao raquitismo e no adulto, nos adultos, na fase adulta, leva à osteomalácia. Então, o raquitismo, o que é que vem a ser isso aqui? O raquitismo é uma doença em que há deformações nos ossos dos membros inferiores e da caixa torácica, principalmente, certo? Mas por quê? Bom, imagina a criança, que representa então um organismo em crescimento. Imagine que falta vitamina D no corpo dela. Haverá uma redução da mineralização de seus ossos durante a formação desses ossos. Então, esses ossos com menos vitamina D, esses ossos esse organismo com menos vitamina D, vai então ser um organismo com menos cálcio no sangue. Menos cálcio no sangue, menos cálcio nos ossos. Então isso vai acabar reduzindo a carga mineral no osso. Então esse osso tende a ficar com uma proporção de parte orgânica maior. E esse osso com a proporção, esses ossos com a proporção de carga orgânica maior, tendem a deformar. E aí teremos problemas nos membros inferiores, como é o caso do gênio varo, que são as chamadas pernas de cavaleiro. Essas pernas de cavaleiro, pessoal, são as pernas para dentro, como se fossem parênteses, pernas de cavaleiro. E também podendo acontecer o gênio valgo, que são as pernas para fora, que são as pernas em tesoura. E também deformações na caixa torácica, chamado peito de pombo. Ou seja, a própria respiração acaba deformando esse osso do tórax, no caso aí o externo, e as costelas em crescimento. Já o adulto, que tem carência de vitamina D, ele vai ter a chamada osteomalácia. Osteomalácia que difere aí da osteoporose, que no caso da osteoporose existe uma perda de parte orgânica e inorgânica do osso. Na osteomalácia, então basicamente seria essa parte inorgânica. Então, faltando parte inorgânica no osso já formado, esse osso tende a fraturas. Lembremos também que a osteomalácia leva à fraqueza muscular. Bom, aqui eu acrescento informações a mais, que presentes, por exemplo, no livro do Dr. Michael Holick. O Dr. Michael Holick é um especialista em vitamina D. E ele traz outras funções dessa vitamina D presentes no seu livro. Ele é um pesquisador, um estudioso sobre isso. E a gente lembra que essa vitamina D também é importante para prevenir e tratar o quê? A vitamina D que se comporta como hormônio esteroide. Prevenir e tratar a osteoporose, doença cardíaca, redução do colesterol, fadiga crônica, dor crônica, insônia, depressão, diabetes, artrite, câncer, doenças autoimunes como esclerose múltipla, fibromialgia, psoríase e autismo, até mesmo autismo. Então o livro dele traz essas informações. Os vestibulares ainda não estão abordando isso aqui, mas já é possível
nós temos alguns textos de provas já começando a citar essas outras funções da vitamina D. Vitamina E, tocoferol. Funções. É a vitamina anti-estéreo, que ela protege o epitélio reprodutor dos ovários e dos testículos. Isso foi bem observado em animais de laboratório. Essa vitamina tem papel antioxidante, ela evita o processo de oxidação promovido por peróxidos sobre os fosfolipídios, ou seja, ela reduz a peroxidação dos fosfolipídios de membrana. Essa peroxidação dos fosfolipídios provoca lesões nas membranas lipoproteicas, o que leva, por exemplo, à lise de hemácias. Então, existe uma anemia chamada anemia hemolítica, em que as hemácias estouram por terem suas membranas plasmáticas terem sido lesadas. Então, e essa lesão pode ter acontecido por agentes oxidantes. Então, nós temos aqui que lembrar você que a vitamina E vai neutralizar substâncias que possam causar peroxidação dos fosfolipídios. Então, esses processos de peroxidação provocam, então, lise de membrana e ruptura das hemácias. Então, o papel da vitamina E é justamente neutralizar esse processo de peroxidação dos fosfolipídios, impedindo, então, a ocorrência ou reduzindo o risco de anemia hemolítica. Prevenção de doenças cardiovasculares por reduzir a oxidação da placa de ateroma. Sabemos que os radicais livres transformam o LDL reduzido em LDL oxidado. Esse LDL oxidado ele se deposita com a maior velocidade na placa de ateroma. Bom, a vitamina E também é importante para a proteção do sistema nervoso. Então, ela protege estruturas do encéfalo e também a medula espinhal. Quais são as fontes de vitamina E? Germe de trigo, óleos vegetais, azeite de oliva, aspargo, amendoim, gema, manteiga, abacate e carne de porco. A carência leva à esterilidade em animais, a anemia hemolítica, anemia que as hemácias começam a estourar devido a danos provocados por radicais livres sobre suas membranas biológicas, degeneração espinocerebelar, que é um problema do sistema nervoso, ou seja, começa a degenerar tanto a medula espinhal quanto o cerebelo, e também doenças cardiovasculares. Afinal de contas, a vitamina E também ela lentifica a formação dessa placa, ou aumento do tamanho da placa, porque ela inibe a oxidação do LDL, mantendo o LDL no estado reduzido. Ao neutralizar radicais livres, ela impede que os radicais livres convertam o LDL reduzido em LDL oxidado. Nós sabemos que o LDL oxidado se deposita muito mais rápido na placa de ateroma. Então, aqui você observa uma imagem de uma coronária entupida devido a uma placa de ateroma. Tá? Vitamina K. Vitamina K. Função. Estimula a produção do fator 2, ou protrombina, do fator 7, ou proconvertina, do fator 9, ou fator de Christmas, e do fator 10, ou fator de Stuart, de coagulação sanguínea. Então, essa vitamina K é a vitamina anti-hemorrágica. Então, são 4 proteínas que favorecem a coagulação do sangue. Lembremos que a vitamina K ela pode ser dividida em ela pode ser de 3 tipos. K1, filoquinona, presente em plantas. K2, menaquinona, produzida pela microbiota intestinal. E a K3, menadiona sintética. Quais são as fontes de vitamina K? Bom, em relação à fonte de K1, nós temos aqui espinafre, couve, repolho, ervilha, soja, tomate. O bacon é gordura animal. Então, o animal ele pode ter comido uma planta, então ter ingerido K1. Então, no bacon pode ter K1, porque o animal comeu a planta. Mas também no bacon pode ter K2, produzida pelos micro-organismos do intestino do animal. E também pode ter K3. Esse animal pode ter tomado, pode ter comido na ração uma fonte de vitamina, pode ter comido na ração vitamina K3, vitamina sintética misturada à ração. A vitamina K, a carência da vitamina K, reduz a capacidade de coagulação sanguínea, aumentando o risco de hemorragias. Ou seja, a pessoa, mesmo com microlesões, vai demorar muito para coagular essas microlesões e também vai acabar aumentando o tempo de sangramento. Né? Uma coisa está ligada à outra. Ela vai passar mais tempo sangrando, demorando mais para coagular. Ok? Então, carência de vitamina K aumenta o risco hemorrágico.